O centro do mundo está aqui, no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, porque democracia e justiça têm que sempre andar juntos. As mulheres são respeitadas no nosso país? Para saber disso, nós vamos conhecer a opinião de uma filósofa feminista. Mas antes, o essencial. O presidente da IBC, Ricardo Mello, foi reconduzido ao cargo por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ricardo assume o lugar que estava ocupado por um pau-mandado de Eduardo Cunha, Laerte Rimoli. O desmonte já estava ocorrendo a pleno vapor, mas faltou combinar com alguns dos russos. O novo ministro da Transparência, Torquato Jardim, também foi pilhado com uma entrevista 13 dias antes de assumir, em que diz que partidos são balcão de negócios e a Lava Jato não vai provocar mudanças no Brasil. Como disse Temer ao novo integrante do time, Torquato, vá em frente. Temer pediu à área de inteligência do governo para monitorar o PT. Ele quer saber o que o PT está preparando para suas aparições públicas. Para se proteger, vai divulgar os eventos só em cima da hora. É uma pena para a democracia que um presidente tão amado pelo povo não possa se locomover livremente pelo território nacional. A Djamila Ribeiro é pesquisadora, mestre em Filosofia e Ciência Política e é secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Parabéns aqui por estar nesse lugar, que eu acho que é único, não existe outro parecido no Brasil, né? É verdade, fora que a gente tem um diferencial, acho, nessa secretaria, que é a preocupação, né, com a representatividade feminina. Né, das 14 coordenações que a gente tem aqui, 9 são coordenadas por mulheres, né, e agora eu adjunta também para completar o time feminino. O que aconteceu lá em Brasília que não tem nenhuma mulher? Eu acho que isso é um problema que ele é estrutural, né, ele é um problema que é da sociedade. Acho que a gente não tem representação feminina em diversos espaços de poder, né, não é só na política, né, se a gente pegar nas grandes empresas, se a gente pegar nos grandes espaços de poder, a gente não tem. Eu acho que é um problema que é estrutural da sociedade brasileira e que a gente precisa discutir com mais seriedade, né? Então, o que acontece em Brasília, eu acho que é um reflexo ainda, né, dessa estrutura machista da sociedade brasileira. A questão da presidenta Dilma, que agora já a EBC já mudou, não podem mais chamar ela de presidenta, só de presidente, né? Mesmo ela com os defeitos, com as falhas que ela tem. Sim. Por que tanta raiva e tanto preconceito de mulheres? Nessa sociedade ainda se acha que mulheres não devem estar em posições de poder. Quando uma mulher ela rompe com essas imposições e assume um lugar onde a sociedade diz que não é para ela, ela vai ser punida, né? Vai ser punida como? Tentando desqualificar a capacidade intelectual dela, tentando deslegitimá-la na posição que ela ocupa, com xingamentos machistas, porque é uma tentativa de querer dizer, aí não é o seu lugar, volte para o seu lugar é aqui, cuidando de, sei lá, em casa, fazendo coisas que eles acreditam. Bela, recatada e do lar. Bela e recatada do lar. Essa matéria, especificamente, foi uma maneira muito direta de dizer para a presidenta, não é o seu lugar aí. Como mulher, você tinha que estar aqui nesse lugar. Né? Como você ousou não estar nesse lugar de bela e recatada do lar? Então, eu acho que tem muito do que aconteceu com a presidenta tem a ver, sim, por ela ser uma mulher ocupando um espaço de poder importantíssimo por ser a chefe de Estado. A minha convicção é que houve estupro. Tanto que houve estupro que até está lá no vídeo, mostrando o rapaz manipulando a menina. Então, o estupro está provado. O que eu quero provar agora, a extensão desse estupro. Quem praticou esse estupro? Bom, não dá para deixar de falar o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana. Diretamente, você acha que se a menor fosse negra, a repercussão teria sido diferente? Eu acho que, na verdade, a gente não pode ver os estupros como algo pontuais. Existe um país que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Eu acho que o que aconteceu nesse caso do Rio de Janeiro é que, como próprios criminosos colocaram isso nas redes sociais, a gente soube que isso aconteceu. Por exemplo, se não tivesse caído nas redes sociais, provavelmente a gente não saberia.
né, essa garota estaria desamparada, não teria toda essa repercussão que teve. Claro que existe uma indignação seletiva no Brasil, isso é uma coisa que a gente nota, porque, de certa forma, as pessoas negras são as que vêm sendo violentadas historicamente. Então, as pessoas muitas vezes acabam naturalizando, inclusive, essa violência que esses grupos sofrem. O índice é tão grande, né, de violência contra esses grupos que as pessoas sequer mais veem aquilo como algo, como um problema ou como algo assustador. Mas, especificamente no caso dessa menina do Rio de Janeiro, eu acho que teve a repercussão que teve porque caiu nas redes sociais. Esse é com uma! Esse é com todas! Esse é com uma! Isso que acontece, é bom a gente discutir que não é algo pontual, faz parte de uma cultura no Brasil. Né? A gente tem um número alarmante, isso acontece, são violências que acometem as mulheres diariamente, né? Não são ações isoladas, né? E que choca pela brutalidade, porque foi um estupro coletivo, né? Que é extremamente violento e brutal, mas é bom a gente pensar o quanto a gente vive num país e que isso acontece diariamente, enquanto a gente está aqui conversando, mulheres foram estupradas ou foram agredidas. A questão é que a gente banaliza, de certa forma, a violência contra a mulher. Desde uma cantada na rua, que não é vista como um assédio, é vista como um elogio. E isso é uma forma também de mostrar o quanto que a mulher é tratada no espaço público. Né? Porque a construção do feminino coloca a mulher para aquela construção dentro do espaço privado, né? Dentro do lar, do espaço doméstico, cuidando dos filhos, e o homem é criado para o espaço público, para estar na rua desde muito cedo, né? Então, quando a mulher está grávida, ela se pergunta, é menino ou menina? Se é menina, pinta o quarto de rosa, compra fogão, boneca, pia. Se é menino, pinta o quarto de azul, aí é bola, é skate, coisas para rua, brincadeiras ligadas à força. Tudo isso vem dessa construção desde que antes da gente nascer, né? Então, quando Beauvoir fala, Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se, é nesse sentido, a gente nasce numa sociedade que já tem as construções do que é ser mulher imposta. Então a gente tem uma masculinidade que é atrelada à violência, à força, né? E a feminilidade, ela é associada à passividade, à submissão. Então vem desde essas construções, né? Então acho que é necessário a gente trabalhar na educação, né? Na educação seria um foco muito importante para a gente desnaturalizar essas construções. Bom, a gente entra numa segunda discussão, que é essa celeuma sobre a identidade de gênero. Explica um pouco pra gente o que é isso que está acontecendo e por que as igrejas evangélicas e os conservadores vão com tanta força em cima disso. A criança está lá na escola e o que é ensinado, o que é esclarecido para a criança, que muda tanto assim que as pessoas ficam tão assustadas. Pois é, não muda, né? Eles iam ser ensinados a respeitar, né, as pessoas. Essa que é a questão. E quando existe uma censura, como eles chamam de ideologia de gênero, como se já não existisse uma ideologia vigente. Existe uma ideologia que desrespeita a mulher, uma ideologia que desrespeita pessoas trans, uma ideologia que nos violenta. Essa ideologia já existe. O que a gente quer é justamente combater essa ideologia. Que mulheres, elas não devem ser subestimada por serem mulheres, que elas não devem ganhar menos do que os homens, por exemplo, né? Que as mulheres ainda ganham 30% menos, mulheres negras até 70% menos. Seria ensinar, romper com essas imposições, de colocar que porque você é menina, logo você tem que ter um destino e não te enxergar como um sujeito, como uma pessoa que pode construir o seu destino, né? Na verdade, o que a gente quer mostrar é que existe uma diversidade entre as pessoas, que nós somos diferentes e que as diferenças, elas não devem ser ruins, não são ruins. As diferenças, elas devem ser celebradas. Diferenças só são ruins quando elas significam desigualdades. Então, na verdade, é justamente combater essa ideologia que criminaliza a população trans, que patologiza a identidade trans, porque as pessoas trans, ainda pela medicina, é vista como pessoas doentes. É justamente a gente discutir isso e ensinar o respeito às diferenças, né? Mas, né, isso é visto por pessoas conservadoras como se for falar sobre homossexualidade, meu filho vai ser gay. Então, na verdade, eu acho que é uma leitura extremamente equivocada e são pessoas que querem manter o status quo, né? Que querem manter esses grupos na marginalidade. Todo mundo tem o direito de seguir a religião que quiser. Agora, não pode, de forma alguma, querer impor, né, isso para o resto da sociedade, sendo que o Estado ele é laico, né? E a gente deveria pautar essas questões como políticas públicas, como deveria ser, né? Eu considero o crime de estupro o mais hediondo dos crimes.
Se dependesse de mim, ele seria punido com a pena de morte. É um crime horrível. Eu ontem estive com o Fernando Veloso e pedi que o Estado fosse profundo para tomar todas as medidas e uma punição a mais violenta possível. Essa proposta do governador interino do Rio de Janeiro, que é a pena de morte para esses estupradores, o que você achou? Eu acho que essa questão de simplesmente pautar pelo punitivismo não resolve, né? A gente está num país, a gente vive num mundo, na verdade, que encarcera em massa a população negra. Então, a gente precisa fazer uma discussão séria sobre isso. Não basta só a punição, né? Então, em vez de dizer, olha, as feministas estão certas quando elas dizem que a gente precisa de mais políticas públicas, que a gente precisa ampliar a rede de fortalecimento, de segurança às mulheres, a gente precisa fortalecer a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, a gente precisa discutir esses temas nas escolas, aí ninguém fala. O Jair Bolsonaro disse que a culpa é das feministas que não deixaram o projeto dele de castração química ir para frente. O que você me diz disso? É não entender que o estupro não tem nada a ver com excesso de libido. O estupro tem a ver com o poder, tem a ver com subjugar a mulher, não tem a ver com o excesso de libido, que os homens não se controlam e por isso vão ao estupro. Tem a ver com essa questão de colocar a mulher como um objeto, tem uma questão de querer mostrar poder e força, porque se ele, por acaso, é castrado quimicamente, a gente tem casos de mulheres que estão estupradas com garrafas, com cabos de vassoura. É uma questão de que a gente está numa sociedade que cria uns homens para achar que eles podem fazer isso. Infelizmente, o ministro Gilmar Mendes está dando mais uma contribuição tremendamente negativa para as instituições democráticas brasileiras.